Muito bem, pessoal, neste segundo vídeo vamos continuar o nosso estudo de gráficos no Octave e vamos focar em plotar pontos separados, sem uni-los. Como nós já apresentamos, se você fizer um plot, antes eu vou fechar os possíveis gráficos abertos, não tem nenhum. Vou dar um plot 3,4, ele plota no x3, y4, na coordenada 3, 4 tem um pontinho aqui. Se eu quiser aumentar esse ponto, eu vou falar o tipo de ponto que eu quero. Pode ser ponto, pode ser um círculo, pode ser o que eles chamam de diamante, pode ser uma cruz e assim por diante. Pode ser, isso é um X, né? Pode ser uma cruz. Vamos fazer uma cruz vermelha aqui e vamos colocar um tamanho maior, né? Sem mudar o tamanho. Tá aqui uma cruz vermelha aqui. Eu posso aumentar o marker, que é o marcador, né? Marker size, que é o tamanho do marcador. Se eu colocar 10 aqui, 10, você já vê que aumentou um pouquinho. Posso colocar 15 aqui, ok? Se você pode também, essas line width é a largura da linha. Posso colocar 1,5 aqui, já fica mais nítida a linha do marcador. Mas o importante aqui é que estamos plotando um ponto. Uma forma de eu plotar mais de um ponto é colocar as coordenadas em vetores. Posso colocar um vetor x, por exemplo, colocar o ponto 2, a coordenada 2 no x e 5 no x. E o y, vou colocar o ponto 3, e estou igual aqui. Vamos colocar aqui 3 e 6. Ou seja, se eu tiver o par x aqui, são os pontos no x. 2 e 5 no x, 3 e 6 no y. Então eu tenho o par 2, 3 e tenho o par 5, 6. Ok? Muita atenção nisso. Que ali naquele caso ali, ó, eu criei um x que tinha os pontos 2,3, esse a vírgula aqui é do vetor, e criei o ponto y 3 e 6. Na verdade o par é esse aqui, né? Esse é um par e esse é outro par, porque o par são os pontos x, y, não é? Se eu tivesse criado o vetor dessa forma, uma única coluna, eu teria que ter criado o y também da mesma forma. Eu até prefiro assim. Então, se eu colocar esses dois vetores juntos, eu teria 2 e 3 na coluna x, 3 e 6 na coluna y. Isso aqui é o vetor x e isso é o vetor y, né? Mas eu criei os vetores linha, não coluna. Vou fazer dessas duas formas lá no Octave para vocês perceberem as diferenças. Então aqui eu tenho meu ponto. Vou plotar agora. Vou aproveitar isso aqui, em vez de plotar um ponto só, vou plotar as coordenadas x, vírgula, as coordenadas y. Tá aqui, ó. 2 e 5 tem uma no ponto 2 e 3, perdão, 2 e 3, no ponto 5, nas coordenadas 5
e 6. Então aqui é o y e aqui é o x, né? Para ficar mais nítido, eu vou mudar esse eixo aqui, ó. O eixo do x está indo de 2 a 5. Eu vou fazê-lo ir de... e o y está indo de 3 a 6. Eu vou fazer ambos de 0 a 10. Pode ser? Então, axis. Vou colocar coordenada inicial x0, coordenada final 10. Coordenada y0, coordenada y final 10. Agora, ó, esse vetor, esse eixo x vai de 0 a 10 e o eixo y vai de 0 a 10. Vou colocar grid. Deixa eu anotar aqui nos nossos comandos as coisas para depois explicar. Função plot já falei aqui. Função plot. Axis. O que mais que eu falei? Outros comandos do plot, né? Atributos ou propriedades, como que função plot. Marker size é o tamanho do marcador. E line width é a largura da linha, né? Quer ver? Help plot, ele dá aqui os tipos de as cores, os tipos de marcadores e os tipos e os códigos das cores. Eu vou deixar isso aqui também, depois eu vou passar isso para vocês. Então, voltando aqui, o que nós fizemos? Eu tenho x e tenho y e plotei x, y. Quando eu ploto x, y, o que ele faz? Ele automaticamente associa cada ponto do vetor x com o correspondente y. Eles têm que ter a mesma dimensão. Se eu criar um y aqui, eu queria o y3, se eu criar o y362, vou tentar colocar aqui, o x tem tamanho, os vetores têm comprimentos diferentes, eles devem ser iguais, tá vendo? Então vamos voltar aqui. Agora ficou bonitinho. Ele voltou no meu, o default dele, do eixo, é sempre o limite dos pontos. Então se você quiser melhorar isso, você usa o comando axis aqui. Se quiser ver com grid, você põe grid, são essas grades aqui. Então 2 e 3 e 5 e 6, ok? Bem, eu estou falando tudo isso para a gente trabalhar os exercícios, né? Então se eu quiser plotar uma função do tipo fy é igual a uma função que depende de x, que é, por exemplo, 2x, por exemplo. O que eu faço quando eu tenho que traçar um gráfico? Eu escolho x, ou defino x e calculo y a partir de x, não é isso? Então o primeiro exemplo lá é o x2. Então, como é que eu faço? Eu vou dar um clear all aqui, vou dar um close aqui e vou definir um x. Olha que legal, eu posso fazer um x assim, ó, de menos 10 variando de meio até 10. Vou tirar o ponto e vírgula aqui, eu vejo que ele está indo de menos 10 variando de meio até 10. E como que eu calculo o y? Meu y agora é o x. Eu queria o vetor x maiúsculo, eu queria minúsculo. Então vou criar isso minúsculo também. O y é o x ao quadrado.
Lembrando que se eu não colocar ponto, ele vai reclamar. Tem que colocar ponto para você fazer elevar elemento a elemento do x. Ok? Não esqueçam isso, porque isso é fonte de erro de muita gente. Y é igual a x ponto ao quadrado. Então agora eu tenho o x, uma linha em 41 colunas, e o y, uma linha em 41 colunas. Se eu der plot x, y, ele vai associar cada ponto de x com cada ponto de y. O elemento 1 com o elemento 1, o elemento 2 com o elemento 2, e fazer o plot das coordenadas, ok? Se eu não colocar nada, ele já une os pontos. Olha lá, pá. Mas eu estou querendo nesse vídeo mostrar pontos que não são unidos. Então vou colocar x aqui, ele coloca x, não une os pontos, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse momento. As funções todas, então, tomar cuidado, né? Por exemplo, se eu tiver uma função y, só tem um x lá, né? Se eu quiser fazer 1 sobre x, eu vou fazer y é igual a 1, tem que usar o ponto também, porque ele vai dividir ponto a ponto, ó, 1 ponto barra x. Ele sabe que tem um zero aqui. Vamos ver como é que vai ser o plot dele. Plot x, y. Olha lá, no zero ele tratou a singularidade. Então ele plotou a parte fora do zero aqui e a outra parte. Ele já trabalhou a hipérbole aqui, né? Dessa função. Vamos ver o y aqui. Olha lá, ele colocou um infinito aqui, ó. 1 sobre 0. Ele tratou como infinito. Mas na programação nós vamos evitar esses infinitos. Porque infinito não é um número, é só ele trata internamente e já sabe separar, que ele não vai plotar no infinito, obviamente. Ok? Toma cuidado, quando for para fazer um programa, nós vamos usar um if para escapar das singularidades. Ok? No próximo vídeo a gente já volta fazendo os gráficos do exercício. Voltamos já.